Semana passada, nós dialogamos sobre o avanço da direita na África do Sul com o professor da Universidade Técnica de Moçambique, Luca Bussotti. Hoje, o Trilhas da Democracia recebe de novo o professor Luca para uma discussão sobre a ofensiva da extrema-direita neofascista na Itália. Luca, seja bem-vindo de novo, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Trilhas da Democracia. Obrigado, o prazer é tudo meu. Luca, o site jornalístico fanpage.it, liderado pelo Roberto Saviano, grande escritor perseguido pela máfia devido às suas reportagens sobre a máfia italiana, divulgou há pouco tempo uma reportagem intitulada Juventude Meloniana, né, fazendo uma referência à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que trata do submundo da juventude nacional dos Irmãos da Itália, a Juventude Nazionale di Fratelli d'Italia, que é o partido da primeira-ministra neofascista Giorgia Meloni. Nesse vídeo, os jovens de Fratelli d'Italia, de Irmãos de Itália, fazem saudações fascistas, saudações nazistas, apertos de mãos dos gladiadores que foram utilizados pelos fascistas, pelos camerate, né? Gritam Duce, Duce, Duce várias vezes, falam expressões do fascismo italiano como boia chi molla, quer dizer, traidor quem desiste, né? Além de uma série de falas racistas, antissemitas, quer dizer, explicitamente racistas e antissemitas, né? Além disso, o presidente do Senado, que é um dos cargos mais elevados da estrutura de poder da Itália, o presidente do Senado italiano, que é de Fratelli d'Italia, Inácio La Russa, no desfile recente da proclamação da República, referente às comemorações da proclamação da República na Itália, fez um V, né, quando, na passagem de um conjunto, de um agrupamento de marinheiros, né, que fizeram uma saudação à 10ª Mas, que foi na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, após o armistício, né, por parte da Itália, migra e se une às forças armadas nazistas alemãs, né? E a pergunta que eu te faço, Luca, depois dessa longa apresentação, a gente está diante de um partido, os Irmãos da Itália, né? Os Irmãos de Itália, Fratelli d'Italia, diante do governo liderado pela primeira-ministra Giorgia Meloni, que conta também com a presença de Matteo Salvini, né, da Liga, né? A gente está diante de um partido e de um governo fascista, neofascista? Por favor, Lu. Sim, Marco. Bom, a pergunta é uma questão que todo mundo se coloca. E eu acho que nós temos, para responder, nós temos que recuar um bocadinho a história deste partido, que até ano antepassado era um partido que não passava 5% dos votos dos italianos. Portanto, era um partido completamente residual. A história da direita italiana é uma história um pouco particular, porque depois da Segunda Guerra Mundial se compõe na Itália
o chamado arco constitucional, ou seja, os partidos, que eram partidos concorrentes, principalmente a Democracia Cristã e o Partido Comunista, mas eram todos partidos que contribuíram à redação da Constituição italiana. E fora deste leque vasto de partidos, o único que se colocou foi o Movimento Social Italiano, que era um partido liderado por Almirante, que era um dos jovens mais fiéis de Mussolini. Tanto ele era um fascista não arrependido, que continuou a se autodefinir de fascista. Com o advento do Berlusconi, portanto, na Segunda República, estamos a falar no início dos anos 90, este partido se transforma assumindo a denominação de Aliança Nacional. Almirante morre e o líder deste partido se torna Gianfranco Fini, que era naquela altura um político muito moderno, um bom orador, que tentou, de fato, aliado naturalmente de Berlusconi, com o qual ganhou as eleições em 1994, e Gianfranco Fini tentou transformar o movimento social italiano numa formação da direita liberal, digamos, num partido conservador. E isso foi feito no famoso Congresso de Fiuggi. Agora, neste congresso, houve um pequeno grupo de membros do então Movimento Social Italiano que se dissociou, portanto, que não quis entrar nesta nova formação política que explicitamente tinha cortado os laços com o fascismo. Eu quero recordar que Gianfranco Fini fez uma viagem de grande impacto simbólico em Israel. Isso só para dar um exemplo. E dentro deste grupo, digamos, de irredutíveis, estava, por exemplo, Ignazio La Russa, que, como tu recordaste na tua intervenção, atualmente desempenha a segunda função institucional do Estado, ou seja, o presidente do Senado. Este partido foi um partido que, digamos assim, ninguém ligava para ele, porque era um partido de extrema-direita, num espaço político em larga medida ocupado pela Liga do Norte, naquela altura liderada pelo senador Umberto Bossi. Portanto, não parecia que este partido pudesse constituir um perigo para o sistema democrático italiano. Depois, agora vou cortar um pouco, senão vamos fazer a história da política italiana dos últimos 15, 20 anos. Incertezas da esquerda, do centro-esquerda, a formação de um partido populista como o Movimento Cinco Estrelas, que agora está mais ou menos dentro do centro-esquerda, mas durante muito tempo foi um partido aideológico. E, portanto, essas dificuldades todas fizeram com que o partido de Giorgia Meloni, ou seja, esses irmãos de Itália, nas últimas eleições conseguissem uma maioria muito larga, pelo menos em termos de assentos parlamentares, justamente com seus aliados, que são a Liga do Norte, de Salvini, e o antigo partido do Berlusconi, Forza Italia, que é órfão do seu líder, mas que ainda continua a existir, é um partido que ronda a volta de 9, 10% dos votos dos italianos. Eu fiz essa pequena premissa porque evidentemente que as raízes deste partido, pelo menos do seu núcleo dirigente, são raízes, sem dúvidas, neofascistas. Agora, como é que a Meloni conseguiu, por um lado, ganhar as eleições, primeiro as políticas, e depois também teve um bom resultado agora nas eleições europeias,
sem, digamos assim, aparecer como a herdeira desta tradição neofascista. Ela jogou digamos, uma partida sobre duas mesas, ou seja, por um lado, ela declarou fidelidade internacional à Aliança Atlântica. E até agora, desse ponto de vista, a política externa italiana não mudou absolutamente nada com relação aos governos de centro-esquerda e ao último governo técnico de Draghi. Portanto, apoio à Ucrânia, todos os laços com a Rússia foram cortados, etc. Portanto, ao nível de política internacional, digamos assim que a Meloni fez uma autotransformação muito significativa. E isso tranquilizou aquele eleitorado conservador e moderado que nunca ia votar para uma formação de centro-esquerda, mas que estava preocupado, por exemplo, com as ligações, principalmente da Liga do Norte, que é o primeiro aliado da Meloni, com Putin e com o próprio partido de Putin. Portanto, essa foi digamos, só para esclarecer, né? Então, em primeiro lugar, o discurso de Giorgia Meloni afirmando fidelidade à OTAN. Né? A OTAN, o politically correct. Portanto, politically correct no sentido da política externa. Agora, ao nível da política interna, eu acho que esta componente neofascista se faz sentir muito mais. Por uma série de razões e de leis e de projetos de leis que estão sendo apresentados junto ao Parlamento. Por exemplo, uma restrição significativa do trabalho investigativo, quer dos jornalistas, assim como dos magistrados. Por exemplo, limitar a possibilidade do grampeamento das chamadas. Isso é uma política que, evidentemente, vai limitar a luta contra as grandes criminalidades que são ainda largamente presentes na Itália. Ou também toda a parte ética, por exemplo, a luta contra a Lei 194, que é a lei que legaliza o aborto, ou outras leis, por exemplo, uma grande ambiguidade no que diz respeito aos direitos da comunidade LGBT. Portanto, essa toda parte, digamos, de tipo ético, pode ser resumida naquela, digamos, trilogia Deus, Pátria e Família, que é típica um pouco de todos os partidos da direita internacional. Finalmente, indo para o serviço a reportagem de fanpage, que eu assisti inclusivamente quando estava na Itália, portanto eu vi, digamos, de primeira mão, aquilo chocou, já estão a cair as primeiras cabeças, mas este é o resultado de quê? É o resultado da vontade por parte de Meloni de não ter ninguém à sua direita. Ou seja, Meloni, a cara internacional de Meloni, como dizia anteriormente, deve ser uma cara politicamente correta. Mas a ideia dela é conseguir acatar todos os votos da direita, seja ela moderada ou extrema. Isso não interessa. Os exemplos que tu fazias são terríveis, porque são exemplos de racismo, de antissemitismo. Inclusivamente, esses jovens estavam a ofender de forma explícita uma deputada dos Irmãos de Itália de religião judaica. Portanto, isso foi muito embaraçoso. Mas, por exemplo, voltando ao presidente do Senato, La Russa não esconde o fato de que na casa dele tem esculturas, retratos de Mussolini. Portanto, como é que podemos chamar um indivíduo... O busto de Mussolini que ele tem na casa. Um dos vários bustos de Mussolini.
Isso, exatamente, exatamente. Digamos, esta natureza neofascista é visível, por exemplo, no fato de Giorgia Meloni e os outros membros do partido nunca terem declarado que eles apoiam a Constituição antifascista. Ou seja, na melhor das hipóteses, eles são afascistas. Na melhor das hipóteses. Quando não explicitamente fascistas, como a Rússia e a larga maioria dessa juventude que o fanpage, através de uma escamotagem, porque o fanpage infiltrou uma jornalista que se fingiu membro do partido, portanto aí saiu tudo aquilo que depois vimos, né, nos canais televisivos nacionais na Itália. Luca, alguns comentários, né? A reação da primeira-ministra, Giorgia Meloni, quando perguntada sobre a reportagem, acende o sinal de alerta, né? Que a resposta que ela deu quando perguntada sobre a reportagem foi dizer que não se deveria fazer isso, a infiltração de jornalistas em estruturas de partido, estruturas de governo, ou seja, aquilo era uma reportagem baseada no jornalismo investigativo. Né? E excelente qualidade. E a resposta dela foi, traduzindo, não é? Vai começar a ser feito isso, então nós começaremos a fazer isso também. Só que a resposta foi da parte da primeira-ministra, ou seja, quando ela fala que nós começaremos a fazer isso, significa que o governo, o Estado, as instituições do Estado começaram a fazer isso também, o que é um risco às liberdades, o direito à privacidade, né? O risco à democracia. Luca, eu gostaria de acrescentar e gostaria de te ouvir também a 2 projetos. Né? Um projeto já foi aprovado, né? Que é o projeto da autonomia diferenciada, né? que aprofunda as desigualdades que já são crônicas, clássicas, existentes na Itália entre o norte e o sul. Queria te ouvir a respeito. E também o projeto do premierato, né? Que, entre outras coisas, vai diminuir os poderes do presidente da República, que sempre representou na estrutura constitucional italiana uma espécie de representação do Estado acima das partes. Eu queria, antes da unidade, eu queria te ouvir a respeito dessas 2 propostas, uma já foi aprovada e outra se encontra em discussão. A primeira proposta é filha da vontade política di Salvini e da Liga do Norte. A Liga do Norte, neste momento, está atravessando uma fase muito complicada, quer em termos de definição identitária, quer em termos eleitorais. Por exemplo, a Liga do Norte, nas eleições de 2018, quase que conseguiu 20% dos votos, e nas eleições europeias últimas não chegou a 10%. E se classificou como o terceiro partido da coalição de governo. Portanto, Forza Itália, podemos dizer, o moribundo partido de Forza Itália sem Berlusconi, passou, embora de poucos votos, os votos da Liga do Norte. Portanto, o que é que está a fazer Salvini? Por um lado, está a acelerar o processo de direção para a extrema-direita do partido. Então que Bossi, que é o fundador da Liga, disse, nessas eleições, eu vou votar para o partido do Berlusconi, Forza Itália. E o próprio Bossi disse, nós não somos fascistas. A Liga do Norte nasce como um movimento separatista
que depois se transforma em movimento federalista. Mas dentro da Liga do Norte, pelo menos da primeira, havia também gente que provinha do Partido Comunista. Por exemplo, Roberto Maroni, que já faleceu, que foi ministro do Interior, ele certamente que não tinha uma cultura fascista, etc. Agora, Salvini fez isso, por exemplo, candidatando o general Vannacci, que escreveu um livro, O Mundo ao Contrário, de que acho que podemos dispensar, né, de falar, que se coloca mesmo na extrema-direita, abertamente racista, xenófoba, anti-LGBT, etc, etc. Portanto, por um lado foi isso. Por outro lado, Salvini procurou recuperar esta tradição federalista. Só que esse federalismo desse projeto de lei ou dessa lei é um federalismo que, de fato, corta o país à metade. Porque se tu não contemplas, dentro do mecanismo geral de solidariedade do orçamento do Estado, uma parte dos recursos que das regiões que seriam os estados no Brasil, portanto, que das regiões vão para o governo central, para que este governo central faça uma redistribuição com base nas desigualdades territoriais ainda enormes na Itália, é evidentemente que isso vai definitivamente afundar o sul do país. Portanto, isso não tem dúvidas. Agora, a outra lei, que certamente que o Parlamento vai aprovar, mas são duas leis que vão modificar a Constituição, portanto, terão de passar por um referêndum popular, que espero que não passe, né? A lei do premierado. Bom, a lei do premierado é uma antiga ideia da direita, inclusivamente do próprio Berlusconi, do homem só ou de uma mulher só que manda. Esta é a ideia fundamental. Agora, não existe nenhum... E a ideia desta reforma legislativa é a eleição do primeiro-ministro, a eleição direta do primeiro-ministro. Na Itália, neste momento, não tem eleição direta nem do primeiro-ministro, nem do presidente. Ou seja, o sistema constitucional italiano é de tipo parlamentarista. Portanto, os eleitores votam os deputados e os senadores, e os partidos que formam a maioria elegem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro que formalmente é nomeado pelo presidente da República, o qual, no seu turno, é eleito de forma indireta pelas duas câmaras, mais os presidentes das regiões. Portanto, é um mecanismo bastante complexo. Agora, descomplexificar esse mecanismo, elegendo diretamente o primeiro-ministro, claramente que seria o único ao nível mundial. Eu acho que não existem sistemas em que o primeiro-ministro é eleito e o presidente da República é eleito através de uma indicação do parlamento. Isso claramente, só o fato de o primeiro-ministro ter uma legitimação popular, isso dá enormes poderes a este primeiro-ministro e retira poderes à única instituição de equilíbrio e de unidade nacional, que é o presidente da República. Portanto, podemos dizer que é uma reforma que pauta pelo autoritarismo. Eu acho que não tem muita... Só para exemplificar, né, que seria um grande retrocesso na estrutura parlamentarista de poder na Itália, por exemplo, Berlusconi poderia ter se lançado independentemente como candidato a primeiro-ministro. Mas também Beppe Grillo, que foi o grande líder do movimento Cinco Estrelas, quando se encontrava no auge da sua popularidade, poderia também se lançar e ser eleito. Agora, esses dias, quando da discussão, né, nos programas italianos de televisão, eu vi um jornalista dizendo Totti, o atacante, né, da Roma,
da seleção italiana, ele poderia muito bem se lançar candidato sozinho às eleições e se tornar primeiro-ministro. Então, existe um grande risco de personalização, né, da política italiana. Mas antes de passar adiante, Luca, eu gostaria só de retomar um elemento da tua fala anterior, quando você disse que o Inácio La Russa e a própria Giorgia Meloni são muito reticentes em quando perguntados sobre a fidelidade à Constituição antifascista italiana, né? Se eles são antifascistas, né? E um dos argumentos utilizados numa das respostas dadas foi exatamente essa. Mas o fascismo não existe mais, por que eu teria que ser antifascista, né? É alguma coisa similar, falando do Brasil, quando se pergunta a alguém sobre a ditadura militar de 64 a 85, né? Se uma pessoa se vincula às tradições antiditatoriais de 64 e afirma o seguinte: mas a ditadura já passou, não tenho por que me dizer contrário ao regime ditatorial, né? Mas, dito isso, eu queria avançar agora para um outro ponto, que é o do Parlamento Europeu, né? E da formação dos principais postos de comando da União Europeia, né? Fratelli d'Italia, os irmãos de Itália da Giorgia Meloni, né? Que fez uma campanha muito personalista, né? Nas eleições do Parlamento Europeu, obteve a maioria dos votos, seguida de perto do Partido Democrático. Acho que a diferença foi de 5 pontos percentuais, salvo engano, 29 a 25, né? E a líder do Partido Democrata hoje, Schlein, digamos, está nas antípodas de Giorgia Meloni, né? Mas, quando da composição dos principais postos de comando da União Europeia, ela foi excluída. A pergunta que eu te faço, Luca, a União Europeia, nesse momento, né, procura construir barreiras de contenção ao avanço da extrema-direita, ou seja, o grupo dos populares, o grupo socialista, né, os grupos liberais se conscientizaram da necessidade da construção de um centro que mantenha afastado, né, dos postos de poder à extrema-direita, e qual é a importância disso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e muitos observadores, antes da formação do atual governo da União Europeia, já tinham previsto que a Giorgia Meloni teria ficado de fora dos grandes jogos das nomeações dentro da União Europeia. Neste caso, a ambiguidade da Meloni não jogou a seu favor. Porque, por um lado, a Meloni, inclusivamente com essas reportagens de fanpage, etc., espantou o eixo democrático que sempre governou a União Europeia, que resulta da aliança entre os populares e o grupo dos socialistas e democratas. Mas alguns outros grupos liberais, às vezes os verdes, etc., mas são certamente partidos europeístas e democráticos, com tendências diferentes, mas sobre a sua natureza não há dúvidas. Giorgia Meloni tentou estar no meio entre esses partidos democráticos e a direita, por exemplo, a direita de Orbán, ou até a extrema-direita de Le Pen, do próprio Salvini, etc. E ela não conseguiu. Simplesmente ela não conseguiu. E, portanto, ela agora está a reclamar o papel da Itália, etc.,
mas ela tem que perceber que dentro da União Europeia, claramente que a Itália tem um peso relevante, porque hoje é o terceiro país depois da Alemanha e da França. Mas a União Europeia funciona com famílias políticas. A Meloni tinha tentado ou sondado o terreno para ver se entrava no Partido Popular Europeu, de que Forza Itália é membro. Só que depois ela tem consciência de que a sua base, aquela base neofascista, aqueles jovens, etc., não teriam compreendido essa escolha, digamos assim, muito moderada. Portanto, essa opção de entrar no PPE teria sido lida como uma traição àquelas ideias fascistas e neofascistas de que falamos. E, portanto, ela ficou no meio desses dois fogos e perdeu de importância nas negociações para as nomeações que contam dentro da União Europeia. E eu acho que sim, agora, pelo menos, tem plena consciência, principalmente na França, que vai ao voto, na Bélgica o governo caiu, ou seja, essa extrema-direita que, principalmente nos países centrais da Europa, porque no leste da Europa não houve um grande avanço da extrema-direita, mas nos países centrais, na Áustria, na França, na Itália, na Alemanha também, essa extrema-direita mete medo, sem dúvidas. E, portanto, eu espero que esse mandato não seja apenas um mandato de contenção dessa extrema-direita, mas seja um mandato que consiga dar respostas aos cidadãos europeus sobre os grandes temas, a partir do desemprego, das políticas migratórias, que são uma dor de cabeça, e das outras grandes políticas públicas. Luca, passando dessa estrutura de poder transestatal ou supraestatal, que é a União Europeia, para o nível local, né? Acabam de acontecer concomitantemente à realização das eleições para o Parlamento Europeu. Aconteceram na Itália também as eleições para algumas cidades, algumas regiões. Algumas cidades foram para o segundo turno, tiveram ballotaggio, falando em italiano, e os resultados finais, né, são resultados que beneficiaram a centro-esquerda, né? Demonstram a manutenção de algumas cidades, a conquista de outras cidades perdidas, e das 5 capitais regionais italianas, né, que tiveram eleição, Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso, em todas essas 5 cidades o centro-esquerda saiu vitorioso. Em Firenze, por exemplo, pela primeira vez terá uma prefeita mulher, filha de um ex-prefeito de Firenze, de Florença, né? No total, o centro-direita teve uma perda de 600 mil votos. Então, Luca, passando dessa estrutura da União Europeia para nível local, será que isso já demonstra que existe uma movimentação regional, local, de resistência a esse avanço da extrema-direita? Ou então, como disse certa vez para mim um professor italiano, né? Florença não conta, porque Florença é uma capital da arte, politicamente conta muito pouco. Só que o ex-prefeito de Florença, Matteo Renzi, foi primeiro-ministro da Itália, foi liderança do Partido Democrático, né? E depois saiu do Partido Democrático. Luca, é possível valorizar a importância dessas vitórias nessas eleições?
eu acho que tem uma continuidade entre o voto das eleições europeias, que ocorreu no mesmo dia, pelo menos o primeiro turno, com as eleições municipais. Nas eleições europeias, é verdade que o PD teve 24%, que foi um resultado muito bom. Mas também a AVS, que é a coalizão entre os verdes e a esquerda italiana, teve quase 7%, que é uma percentagem muito alta para uma formação que está à esquerda do PD. Agora, nas cidades, quer nesses grandes centros, mas também em outras pequenas cidades, esta recuperação do centro-esquerda foi ainda mais evidente. Isso por quê? Primeiro, porque geralmente o centro-esquerda tem um pessoal político local melhor do que o centro-direita. Segundo, tem um sistema eleitoral diferente, ou seja, ao nível municipal, a eleição do prefeito é direta e se no primeiro turno nenhum dos candidatos passa 50% dos votos, vai-se ao segundo turno. Aqui, a fragmentação tradicional do centro-esquerda joga em favor do centro-esquerda, porque no segundo turno, os vários partidos de centro-esquerda, que no primeiro tinham apresentado candidatos próprios, geralmente se juntam no candidato do centro-esquerda, portanto, de um dos partidos de centro-esquerda que passou para o segundo turno e, portanto, geralmente eles conseguem ganhar contra o candidato do centro-direita. É interessante notar, eu não sei se você reparou, qual foi a reação de Ignazio La Russa diante destes resultados. Chega desta lei com o segundo turno, vamos cancelar esta lei e, portanto, vamos aprovar uma lei a turno único. Portanto, isso é muito significativo da cultura político-institucional deste partido. Ou seja, acontece que eu perca as eleições. Não é que eu vou fazer uma análise das razões. Não, eu mudo a lei eleitoral para a próxima vez ganhar. Quer dizer, é essa cultura institucional desse partido. Para resolver uma derrota, trata-se de uma mudança legal que permita que nas próximas eleições a direita possa, e a extrema-direita possa arrebanhar os votos e vencer diretamente. Né? Luca, a gente está chegando no terço final do programa e eu gostaria que, depois da discussão feita no programa anterior, né, sobre o avanço da direita na África do Sul e agora dessa discussão sobre o avanço da extrema-direita na Itália, da extrema-direita fascista italiana, eu queria te convidar a uma reflexão sobre o caráter transnacional, né, desse avanço da extrema-direita. Né? Eu acompanho, na medida do possível, as notícias, os fatos políticos italianos, né? E é impressionante como o discurso das principais lideranças da extrema-direita, da Liga Norte, né, dos irmãos da Itália, como esse discurso é similar ao discurso da extrema-direita bolsonarista. O discurso contra, usando o termo na acepção brasileira, né? A crítica à ideologia de gênero, né? A crítica ao feminismo, a crítica ao movimento LGBTQIA+, né? A defesa da religião, a defesa da pátria, a defesa da família, né?
parecem mostrar, parecem apontar, e eu gostaria de te ouvir a respeito, a gente tem aí 20 minutos para dialogar sobre isso, parecem demonstrar que, na verdade, existe um movimento que supera os estados nacionais, que vão além, um movimento que vai além dos estados nacionais e que representa um perigoso avanço da extrema-direita a nível mundial. Marco, eu acho que a extrema-direita... depois vou responder sobre os conteúdos, mas... infelizmente, a extrema-direita conseguiu aquilo que a esquerda, o movimento da esquerda, tinha conseguido no século passado. Ou seja, um processo de internacionalização com valores comuns, objetivos comuns, e, portanto, a formação, de fato, deste movimento transnacional. Se me permites abrir um pequeno parêntese, aquilo que realmente falta à esquerda internacional é de ser internacional. Ou seja, hoje em dia nós temos várias formações políticas de esquerda em vários países, etc. Mas, por exemplo, a própria Internacional Socialista se faz sentir muito pouco e já não tem o peso que tinha. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, eu acho que são dois elementos fundamentais desta extrema-direita. O primeiro é o aspecto ético-ideológico que tu recordavas. Tanto Deus, pátria, família, essa tríade conjugada da forma mais conservadora e mais tradicional possível. E segundo, ao nível de concepção socioeconômica, ver a pobreza como uma culpa. Esta é uma tendência comum. Se nós formos a ver Trump, Bolsonaro, o próprio governo italiano, a própria Giorgia Meloni, que cancelou o salário mínimo que o governo anterior de centro-esquerda tinha introduzido, isso significa que tudo está nas mãos de cada indivíduo, como se a vida dos indivíduos partisse de bases iguais. Esta, naturalmente, é uma mentira objetiva, mas em que a direita insiste muito. E insiste por quê? Porque dessa forma não precisa gastar dinheiro em políticas sociais, em políticas públicas, etc. Portanto, se você não conseguiu se sobressair ao nível socioeconômico, a culpa é tua. Você é que não foi capaz. É isso, naturalmente, que é o contrário da lógica, por exemplo, da política de cotas, que no Brasil já foi implementada há muito tempo. Ou seja, é uma política aparentemente, ao mesmo tempo, universalista e individualista. E essa política é a mais desigual que se possa imaginar em qualquer país do mundo. Porque você parte do pressuposto que eu vou adotar medidas universalistas, pressupondo que os indivíduos partam de condições socioeconômicas iguais, o que não é verdade. Toda a gente sabe que não é verdade. E, portanto, é preciso ter políticas muito bem específicas para certos grupos desfavorecidos. Portanto, eu acho que são esses dois elementos que caracterizam a atual direita. E é interessante, Luca, e é contraditório, né, que em todos os debates que ocorrem sobre imigração, né, sobre regulamentação das entradas, né, acolhida, os argumentos das forças de direita para se contrapor o discurso do centro-esquerda são: é preciso defender os interesses da classe trabalhadora italiana.
Os trabalhadores italianos é que precisam ter o apoio do poder público, do Estado, né? E quando, na prática, o que acontece é um declínio, né, do salário dos trabalhadores italianos, aumento das taxas de desemprego, quer dizer, as estatísticas que vêm saindo mostram isso, o aumento da pobreza na Itália. Então, é uma grande contradição, e eu aproveito a ocasião, no programa gravado, que foi ao ar na semana passada, nós falávamos da xenofobia dos trabalhadores sul-africanos em relação a migrantes vindos de outros países africanos para trabalharem na África do Sul, né? E eu gostaria que você abordasse agora a importância do discurso anti-imigração na constituição da força da extrema-direita italiana. O historiador suíço Jacob Burckhardt dizia que existem idiotas simplistas. Quem é o idiota simplista? O idiota simplista é a pessoa que não entende ou não quer entender a complexidade dos problemas e, portanto, simplifica tais problemas. Agora, eu acho que a direita estudou bem essa lição, ou seja, a direita dá respostas simplistas a problemas complexos. O fenômeno das migrações não é um fenômeno contemporâneo, porque sempre houve grandes migrações, inclusivamente entre o fim do século XIX e início do século XX, imensos italianos foram para Brasil, Argentina, Austrália, África do Sul, etc. Portanto, foi naquele período onde, estatisticamente, nós tivemos mais pessoas que migraram, não é? Mas temos a memória curta, ninguém se lembra disso. Esse apresentador só se encontra aqui porque o seu bisavô veio de Roma para o Brasil. Exato. No momento em que as coisas não estavam bem na Itália. Exatamente. Portanto, o primeiro elemento de simplificação é apresentar este movimento migratório como um fenômeno novo, inédito e, portanto, que precisa de medidas urgentes. Este é o primeiro elemento de todas as direitas internacionais. O segundo elemento é, digamos assim, fomentar o medo que, pelo menos em alguns grupos sociais, é um medo instintivo, natural, do estrangeiro, ou seja, de quem não se conhece. Mas isso, digamos, independentemente da natureza do estrangeiro, porque se nós formos a ver as percentagens de criminalidade dos migrados na Itália, mas no geral na Europa, são percentagens não particularmente elevadas. Portanto, não se percebe porque se deve alimentar este medo, esse terror de quem não se conhece. E, finalmente, eu acho que existe outro elemento que temos que admitir, que diante deste fenômeno muito complexo, os governos democráticos e de centro-esquerda geralmente oscilam muito, não é, no seu posicionamento. Ou seja, por um lado, eles têm a tentação de usar o punho duro, não é, para não perder votos no centro. E, por outro lado, por vezes, fazem políticas de abertura total que também, naturalmente, que fomentam, incentivam esse discurso de medo por parte da direita. Agora, é difícil, objetivamente, governar um fenômeno global como o fenômeno das migrações. Mas certamente que a resposta não é a resposta da direita de colocar barreiras físicas, que isso é simplesmente ridículo,
nos vários países. Por exemplo, o muro entre México e Estados Unidos, ou, sei lá, patrulhar o mar Mediterrâneo para fazer com que os desesperados não passem o mar. Essas são medidas, primeiro, muito demagógicas, e segundo, completamente ineficazes. Tão que, no governo, neste ano e meio do governo Meloni, os fluxos migratórios aumentaram, não é que diminuíram. Os fluxos aumentaram, mas o discurso continua o mesmo. É como se a Meloni ainda estivesse na oposição. Ou seja, não conseguiu dar nenhuma resposta, salvo esta medida de mandar, sei lá, algumas centenas de pessoas à espera do asilo político na Albânia, que essa também, quer dizer, é uma medida completamente absurda, que vai custar um balúrdio de dinheiro e que não vai servir para nada. Portanto, essas são as respostas da direita diante de um fenômeno muito complexo. Falar, como se costuma dizer, as barrigas dos cidadãos é fácil quando um partido está na oposição, mas quando um partido está no governo, tem que dar respostas. E as respostas devem ser muito pragmáticas. E esse pragmatismo, pelo menos por agora, a direita italiana não está conseguindo demonstrar de ter. Luca, a gente está chegando ao final do programa, na verdade, no final dessa série de 2 programas sobre o avanço da direita na África do Sul e o avanço da extrema-direita na Itália. Hoje é dia 29 de junho. Luca se encontra num café em Maputo, porque daqui a 1 hora a Itália entra em campo para jogar contra a Suíça pela Eurocopa. Então, esses ruídos que vocês escutaram, né, é porque o Lucas se encontra dentro de um café. E é interessante, Lucas, para terminar esse nosso programa, né, quando a gente olha as seleções, né, a quantidade de jogadores negros é muito grande, né, nas seleções europeias. Isso chama muito a atenção na seleção francesa, né? Metade muito mais do que a metade dos jogadores da seleção francesa são negros, né? Não sei, Marco, se você desculpa Ticota, se você reparou aquilo que Mbappé disse. Eu peço a solidariedade de todos os jogadores da seleção para votarmos contra Le Pen. Quer dizer, é um pronunciamento que eu, francamente, não estava à espera do melhor jogador do mundo neste momento. Sim. Mas não apenas nos times de futebol, a seleção italiana, que acaba de vencer, de vôlei feminino, que acaba de vencer a Liga das Nações, a jogadora de maior destaque é uma negra, né, de origem africana, né? Então, na verdade, esse discurso retrógrado, né, das extremas-direitas no continente europeu, elas são contraditas pela forma como se utilizam de jogadores, né, de atletas negros e negras nos seus times, né? Então, é um discurso muito ambíguo, muito contraditório, né? Luca, eu te agradeço mais uma vez. Boa sorte. Obrigado, Quando esse programa for ao ar, a gente já vai saber, na verdade, o resultado final da própria Eurocopa. A Itália foi a última campeã da Eurocopa, no jogo no estádio Wembley, né, contra a Inglaterra. E um dos principais jogadores da Inglaterra, quer dizer, na verdade, a Inglaterra é outro exemplo da presença de jogadores negros. Um dos maiores é Bellingham, que é do Real Madrid, o Real Madrid de Vini Júnior, né? Luca, eu te pediria para
fazer as últimas observações, os últimos comentários antes da gente finalizar esse programa. Você se despedindo da... Sim, não, o último comentário, voltando aos elementos transnacionais ou internacionais, eu acho que uma das grandes forças da direita internacional, de fato, é este elemento de capacidade de falar mais ou menos a mesma linguagem em diferentes países. É um elemento que, francamente, hoje em dia falta à esquerda, que está muito dividida, muito incerta em termos ideológicos e éticos, e, portanto, eu acho que, digamos, a batalha deve ser travada, é verdade, ao nível nacional, mas também, se não for travada mesmo ao nível internacional, a esquerda terá poucas possibilidades de recuperar o terreno perdido. É isso, e obrigado mais uma vez, Mário. Bom, eu encerro esse programa. Houve um tempo em que o que eu vou dizer agora não fazia nenhum sentido para o público brasileiro, né? Mas depois da série da Netflix, ela passou a fazer sentido, né? Eu encerro esse programa dizendo viva Bela Tchau. Grande abraço, Luca. Grande abraço aos nossos ouvintes e espectadores. E até a próxima semana com mais um Trilhas da Democracia.